A partir de agora começamos a gravação. Meus queridos, bom dia a todos, bom dia mesmo. Obrigado por acordarem aí um pouco mais cedo para assistir a aula de História. Sei que com esse frio, ainda em casa, quando tem que ir para a escola, acorda, levante, sabe que tem que ir, vai e acabou, né? Mas ainda em casa, a vontade de ficar dormindo um pouquinho é bem grande. Mas obrigado por terem acordado e terem presenciado o início da aula. Então, meus queridos, para começar, vamos a alguns recados. Mas o Arthur já foi embora. Volta aí, Arthur, por favor. Vamos a alguns recados. Se vocês já viram lá no Moodle de Sociologia, tem um trabalho bimestral para vocês fazerem. Então, a semana, tanto de Sociologia quanto de História, será dedicado a isto. Então, vocês terão toda essa semana para fazer o trabalho bimestral, que valerá para História e também valerá para Sociologia. Valerá de 0 a 10. Eu sei que tem as avaliações bimestrais também, mas o trabalho não é só. Vocês vão ter essa semana, o resto dessa semana, a outra semana todinha e a outra semana também para fazer o trabalho bimestral. Mas faça, que é bem importante. Vocês assistirão o filme Tempos Modernos. A maioria já deve ter assistido, né? Inclusive na escola mesmo. Mas aí vocês vão ver que tem as questões lá para vocês responderem. Então façam isso. Vocês vão ver que essa semana lá no Moodle de História só vai ter um lembrete do que é para vocês fazerem. Mas o trabalho vocês vão entregar lá na parte de Sociologia. Essa semana não vai ter nada para entregar de História, é só para fazer o trabalho. Então, tanto História quanto Sociologia para fazer o mesmo trabalho e vocês entregarão lá na parte de Sociologia. Então, o primeiro recado era esse, tá? Então, não esqueça, faça aí. Bom dia, Ágata. O primeiro recado era esse. O segundo recado tem as avaliações bimestrais, nós já fizemos a revisão. Então, leia de novo a revisão, veja as questões novamente, que são aquelas questões que terão na avaliação bimestral, tanto de História quanto de Sociologia. Tem lá a revisão, então relembre a revisão, que aí você irá muito bem na prova. O outro recado, se você tem alguma atividade atrasada que você não fez, não importa de que semana que é, pode ser bem atrasada mesmo, mas que você sabe que não fez, se você tem aí atividade, quer entregar, pode entregar. Mesmo se não der para entregar lá pelo Moodle, podem entregar pelo WhatsApp mesmo. Então todos têm meu número, pode entregar qualquer atividade em atraso, tanto de História quanto de Sociologia, pode me entregar. Não dá para entregar mais no Moodle, já passou, nem está mais lá, tal, mas tudo bem, pode me entregar pelo WhatsApp, não tem problema. Mas se você tem alguma que você não fez, que está em atraso, faça. Isso é bem importante. E até essa questão, parabenizar vocês, que a maioria dos alunos estão fazendo as atividades. Muito obrigado mesmo, meus queridos. Não desanime, vocês precisam bastante disso, ainda mais vocês que estão no terceiro ano. Isso é muito importante. Mas sobre isso eu já falei também. Bom dia, Lucas. Bom dia, obrigado por ter acordado para assistir a aula. Então, meus queridos, na aula de hoje de História, nós vamos falar sobre a independência do Brasil e vamos falar como que foi o primeiro reinado de Dom Pedro I. Se você tiver alguma dúvida enquanto eu estou falando, não tem problema não. Pode abrir o microfone, pode falar assim, professor. Na hora que você falar professor, eu já vou dar uma paradinha, que eu sei que você quer fazer alguma pergunta. Nas outras séries, eu não permito que abra o microfone. Eu sempre peço para digitar, mas como é terceiro ano, eu sei que vocês não vão fazer uma bagunça, uma algazarra, não vão abrir o microfone para um ficar xingando o outro. Então, eu sei que vocês são pessoas assim mais
inteligentes, né? Já sabem se portar. Não que os outros não sejam, sim, os outros são bem inteligentes assim, mas de vez em quando ainda dá um lapso assim que quer bagunçar um pouquinho, mas vocês não têm esse problema. Então abriu o microfone e falou: professor, aí eu já sei que você quer fazer alguma pergunta, eu dou uma paradinha e aí você pode fazer a sua pergunta. Mas mesmo se você quiser mandar escrito também pode, que aí eu vejo e também tento te responder ali naquele momento, né? Aí eu repito a sua pergunta para todos e respondo. Então, se você está aí com a sua apostila fácil, pegue aí a sua apostila na parte da história do Brasil, na continuação do segundo capítulo, na página 317. Tá com a apostila aí? Arthur, tá com a sua apostila aí, Arthur? Então pega ela lá, vai lá, pega ela que eu estou esperando. Quem mais? Caroline, tá com a sua apostila aí, Caroline? E a Carolina, tá com a sua apostila aí? Ninguém responde, então significa que está. Então é isso daí, meus queridos. Página 317. Nós vimos como que foi a vinda da família real para o Brasil, né? Nós vimos os motivos que fizeram a família real sair de Portugal e vir para o Brasil todinha. Cerca de entre 10 a 15 mil pessoas vieram aqui para o Brasil. Nós já falamos isso, já fizemos revisão disso. Só que quando eles estão aqui no Brasil, que Dom João faz todas aquelas modificações, quando chega no ano de 1821, vai ter uma revolta, uma revolução em Portugal. Por que tem essa revolução, né? Napoleão, que estava colocando medo em toda a Europa nas guerras napoleônicas, Napoleão vai ser preso, Napoleão vai ser exilado na ilha de Santa Helena e ele vai morrer. Então, tudo aquilo que estava bagunçado na Europa começa a entrar nos eixos de novo, né? Muitos reis que haviam perdido o poder por causa de Napoleão, a família real volta ao poder, que nem na Espanha. A Espanha estava sendo governada pelo irmão de Napoleão. Então, o irmão de Napoleão também é deposto, morto, e a família real espanhola volta ao poder. Então, já não tinha aquela ameaça de Napoleão em toda a Europa. Em Portugal vai acontecer, então, uma revolução, a chamada Revolução do Porto. E o que foi essa revolução, né? Então, essa Revolução do Porto fez com que Portugal se transformasse em uma monarquia constitucional. O rei agora já não tinha tantos poderes. Quem tinha o poder lá em Portugal agora era o primeiro-ministro e os parlamentares. O rei tinha algum poder? Até tinha algum poder, mas não absoluto como era antes. Então, depois dessa revolução, os portugueses vão começar a exigir que Dom João e a família real volte para Portugal. Eles querem o rei de Portugal lá de volta. Dom João, ele gostava demais aqui do Brasil, né? Ele se sentia muito, muito bem aqui. E toda a riqueza de Portugal estava aqui no Brasil. Tudo que ajudava Portugal a se sustentar saía aqui do Brasil. Só que com Dom João aqui, essa riqueza não ia para Portugal. Os portugueses queriam que o Brasil voltasse a ser colônia. Aquela relação que tinha anteriormente, os portugueses queriam aquilo de volta de qualquer forma. Porque os brasileiros aqui estavam podendo vender os produtos para a Inglaterra, para a França, para todos os países. E antes não era assim, né? Antes os brasileiros eram obrigados a vender os seus produtos todos para Portugal, pelo preço que os portugueses queriam pagar. E também todo produto que o brasileiro queria comprar, ele só podia comprar de Portugal.
Ah, e se outro país vendesse mais barato, o produto fosse de melhor qualidade, o Brasil não podia comprar, só podia comprar produto de Portugal. Então essa era a relação antes, né? E quando a família real veio para cá, isso acabou. O brasileiro podia comprar produtos de todos os países, podia vender os seus produtos para todos os países, bem que isso significava, na sua grande parte, vender os produtos para a Inglaterra, comprar os produtos da Inglaterra. Mas isso já começou a mudar. Os Estados Unidos já vinha aqui, já vendia muitos produtos, já comprava matéria-prima do Brasil. Então, essa relação do Brasil com os outros países estava muito boa. O comércio do Brasil estava muito, muito bem. Então, nessa revolução que aconteceu lá em Portugal, que eles se transformaram em uma monarquia constitucional, o que eles fizeram? O parlamento português, os políticos portugueses exigem que a família real volte para lá. Vocês têm que voltar. Então, Dom João ele vai ficar numa situação meio complicada novamente, né? Ele volta ou não? Se ele não voltasse, ele iria manter aqui o Brasil, mas lá em Portugal iriam colocar um outro rei no lugar dele. Então o que ele decide fazer, né? Ele decide voltar, mas ele deixa o filho dele aqui, Dom Pedro, no lugar dele, como príncipe regente. Porque ele sabe também que o brasileiro não aceitaria mais essa condição de ser colônia. Então, em 1821, a família real volta lá para Portugal. Voltam todas aquelas pessoas que vieram? Não. A maioria das pessoas continuam aqui no Brasil. Voltam alguns, o Dom João, a Carlota Joaquina, eles voltam lá para Portugal. Outras pessoas também voltam, mas grande parte delas ficam aqui no Brasil. Mas quando os portugueses veem que a família real voltou, mas que ficou aqui Dom Pedro como príncipe regente, eles não gostam nada disso. Porque Dom Pedro aqui, ele não deixa que o Brasil volte àquela condição de colônia novamente. O Brasil continua aqui como um país, pode-se dizer, praticamente independente de Portugal. Então, quando eu falar para vocês assim das cortes portuguesas, o que eu quero dizer? É o parlamento português. Os brasileiros a todo momento vai brigar com Portugal. Significa isso que Dom João está brigando com seu filho aqui no Brasil? Não. Lembrando que Dom João já não tinha tantos poderes como eram antes lá em Portugal. Quem mandava mais agora era o parlamento. Então, Dom Pedro aqui no Brasil, a todo momento vinham cartas exigindo que Dom Pedro voltasse lá para Portugal. E Dom Pedro ficava aqui no Brasil. Mas só que ele sofria ameaças, essas cartas que vinham para ele, não era carta assim, Dom Pedro, meu amigo, volte aqui para Portugal, essa é sua terra natal, olha como você é bonito, volte para cá. Não, não era assim não. As cartas que chegavam para Dom Pedro voltar lá para Portugal eram cartas ameaçadoras mesmo. Ou você volta ou você vai morrer. O exército português vai te matar aí se você não voltar. Ou você volta até essa data, passou dessa data, você já é um homem morto. Então a ameaça a Dom Pedro era muito, muito forte. Mas aqui no Brasil também pediam demais para Dom Pedro ficar. E agora, né? Dom Pedro chega um momento que ele está apavorado com essa situação, apavorado mesmo. Ele manda uma carta para o pai dele e fala, pai, por tudo que é de mais sagrado, por favor, me dispensa deste emprego. Ele estava apavorado com essa situação, né? Só que aqui no Brasil vão começar também a elite brasileira, né? Os mineiros brasileiros, os grandes fazendeiros do Brasil vão começar a pedir para que Dom Pedro ficasse. E por que eles queriam que Dom Pedro ficasse? Todos os países ao redor aqui do Brasil estavam se transformando em república. E também
quando se transformava em república, eles aboliam a escravidão. Por exemplo, o Paraguai se transformou em uma república, aboliu a escravidão. A Argentina se transformou em república, aboliu a escravidão. O Chile se transformou numa república e aboliu a escravidão. Então, provavelmente, se Dom Pedro não ficasse aqui no Brasil, o Brasil se dividiria em 4 ou 5 países que iriam ser repúblicas e que provavelmente iria acabar com a escravidão. Os grandes fazendeiros, os grandes mineiros aqui no Brasil não queriam isso. Não queria que acabasse a escravidão. A escravidão estava muito arraigada aqui no Brasil. E qual era a solução que eles viam nisso? Que Dom Pedro permanecesse aqui, tivesse a manutenção daquilo que estava acontecendo. Então os grandes fazendeiros vão, digamos assim, abraçar a Dom Pedro, né? Falar, não, fica aqui que aqui a gente protege. Aqui ninguém vai mexer com você, não. Se eles virem, nós damos o troco. Tanto que quando é no início do mês de janeiro de 1822, vem uma carta muito ameaçadora para Dom Pedro, para que Dom Pedro volte para Portugal. E Dom Pedro estremece nisso. Mas aí toda a elite brasileira dá a garantia para que Dom Pedro fique. E faz um baixo-assinado com milhares de assinaturas pedindo para que ele ficasse no Brasil. Aí no dia 9 de janeiro de 1822, aquela famosa frase de Dom Pedro, né? Esse dia fica marcado como dia do fico. Já ouviu falar nisso? Já? O dia do fico? O dia que Dom Pedro vai no Paço Imperial, lá no Rio de Janeiro, e a população está ali toda pronta para ouvi-lo falar se ele vai ficar no Brasil ou se ele vai embora. O que ele diz? Lembra dessa cena? Dom Pedro diz, se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, eu fico. E esse é o chamado dia do fico. Só que Dom Pedro sabe que a partir do momento que ele falou isso, no dia 9 ali de janeiro, ele sabe que ele proclamou a independência do Brasil. Não era oficial, mas com esse passo ele já estava mostrando, o Brasil vai ficar independente de Portugal. Eu não vou voltar, vai ser uma briga muito grande e nós vamos ficar independentes. Mas só que Dom Pedro não podia falar assim, nós já vamos ser independentes, porque o Brasil não tinha um exército para lutar. Dom Pedro tinha que formar um exército. Os outros países tinham que reconhecer a independência do Brasil, que não era assim falar que está independente e todo mundo reconhece, não. Precisava de uma diplomacia. Dom Pedro tinha que ir nos outros países, nos países vizinhos, convencer o governo dos outros países a reconhecer a independência do Brasil. Os principais países que tinham que reconhecer a independência do Brasil naquele momento era a França, a Inglaterra, os Estados Unidos. Então Dom Pedro tinha que conversar com os governantes desses países para que eles reconhecessem a independência do Brasil. Então olha o que precisava. Precisava do exército. O exército que estava aqui no Brasil era o exército português, que não ia permitir a independência. Então Dom Pedro tinha que formar um exército. Dom Pedro tinha que fazer essa diplomacia e Dom Pedro também tinha que fazer com que o Brasil todo concordasse que ele fosse o imperador, que ele fosse o governo. Então Dom Pedro tinha que fazer tudo isso. Ele começou a fazer tudo isso a partir do dia 10 de janeiro de 1822. Que aí ele começa a montar os exércitos, fazer as diplomacias. Só que o Brasil também não tinha dinheiro. Dom João, quando voltou lá para Portugal, olha que interessante, meus queridos. Dom João pegou todo o dinheiro que tinha no Banco do Brasil e levou com ele embora. Então Dom Pedro ficou aqui no Brasil sem dinheiro e tinha que dar conta desse dinheiro para as pessoas que haviam depositado esse dinheiro no banco. Olha a situação de Dom Pedro, né? E Dom Pedro vai fazer isso de forma fantástica. Mas só que ele faz isso sozinho? Não. Ele vai ter a ajuda da esposa dele,
a Leopoldina, e vai ter a ajuda de José Bonifácio. José Bonifácio, ele era um advogado, ele era um filósofo, ele estudou na França, ele havia visto de perto a Revolução Francesa, e aí ele veio aqui para o Brasil a pedido de Dom João para ajudar Dom Pedro. Então, Dom Pedro, a esposa de Dom Pedro e o José Bonifácio são eles que vão arquitetar toda a independência do Brasil. Eu estou me esticando aqui para pegar este livro para mostrar a vocês. Dá para ver aí este livro 1822, que diz assim: como um homem sábio, que é José Bonifácio, uma princesa triste, que é a Leopoldina, um escocês louco por dinheiro, que é o almirante Alexander Coke. Esse almirante vai ser contratado por Dom Pedro para formar uma marinha brasileira, para formar o exército brasileiro. E então é assim: como um homem sábio, uma princesa triste e um escocês louco por dinheiro ajudaram Dom Pedro a criar o Brasil, um país que tinha tudo para dar errado. Então este livro aqui do Laurentino Gomes, esse livro aqui é muito, muito bacana. Não é um livro caro, isso custa acho que em torno de 30, 40 reais. Ele tem uma linguagem muito, muito legal. Por que uma linguagem legal? Laurentino Gomes, ele não é um historiador. Então ele não vai contar essa história assim de modo técnico, né? Ele conta a história de uma forma jornalística, como se estivesse escrevendo uma novela, como se estivesse escrevendo um filme. Então esse livro é de leitura assim muito, muito legal. Se um dia você tiver curiosidade de ler, então o livro não é tão caro e tem PDFs aí na internet, né? Muito, muito legal. Então, Dom Pedro, com a ajuda dessas pessoas, vai começar a arquitetar a independência do Brasil. Aí nós sabemos que a independência do Brasil, pode-se dizer assim, foi oficializada no dia 7 de setembro de 1822, não é? Você já ouviu falar nisso, não é? Então, será que de janeiro até setembro Dom Pedro conseguiu organizar tudo aquilo que eu disse? Não. Mas por que será então que ele proclamou a independência em setembro sem ter tudo aquilo pronto? Por que será que ele fez isso, né? Então isso é uma história que não tem uma resposta certa, né? Dom Pedro nunca falou, eu fiz isso por causa disso, disso e disso e disso. Não, ele nunca falou isso. Mas por que será que ele proclama a independência do Brasil sem estar tudo aquilo pronto, né? E você já ouviu falar que a independência do Brasil foi um acordo, que a independência do Brasil não teve guerra? Você já ouviu falar nisso? Eu acho que já, mas isso não é verdade. Na independência do Brasil teve guerras, morreram cerca de 5.000 brasileiros na Guerra da Independência. Então a independência do Brasil realmente foi conquistada. Por que se começam a contar isso de forma diferente, né? Quando o Brasil se transforma numa república, nós vamos ver nos capítulos mais à frente, a transformação do Brasil em república foi um golpe militar. Então, os militares que assumem o Brasil na proclamação da república, eles querem acabar totalmente com a imagem de Dom Pedro. Então, eles começam a falar que não teve guerra, que foi um acordo. Então, eles querem tirar a imagem de Dom Pedro como um herói nacional. E essa história permanece por muito tempo. Então, na minha época de escola, na época do seu pai, da sua mãe, dos seus tios, como isso estava na ditadura militar, os militares seguiam essa mesma linha de falar que Dom Pedro não foi herói nada, que Dom Pedro fez um acordo, que o que teve briga mesmo, o que foi difícil foi a proclamação da República, mas não foi bem assim não. A independência do Brasil teve guerra, teve disputas, teve brigas,
Dom Pedro realmente ele foi um herói nacional, né? Então, por que Dom Pedro, como eu estava falando? Porque ele proclama a independência no dia 7 de setembro, sem estar com tudo pronto ainda. Então vamos analisar isso, né? Vamos tentar entender por que ele faz isso. No final de agosto, aqui em São Paulo, estava tendo um monte de manifestação pedindo que Dom Pedro oficializasse logo a independência do Brasil. Então estava acontecendo no interior de São Paulo, aqui na cidade de São Paulo, aqui não, lá, né, que nós estamos em Guarulhos, eles vão fazer um monte de manifestação. E Dom Pedro tem que sair lá do Rio de Janeiro e vir até São Paulo para tentar resolver isso, para falar com o povo, para falar para o povo ter calma, né? E quando eu falo povo, no momento, são as pessoas da elite, as pessoas ricas, né? Então Dom Pedro sai lá do Rio de Janeiro. Qual é o caminho do Rio de Janeiro até São Paulo? A Via Dutra. E quanto tempo isso demora de carro? Demora de 4 horas e meia. E de avião, 40 minutos. E montado no cavalo, alguns dias, né? Então Dom Pedro vem montado no cavalo. Só que a população gostava demais de Dom Pedro. Dom Pedro, ele sempre foi uma pessoa que viveu no meio do povo. Ele nunca foi igual o Dom João. Dom João era mais reservado, vivia sempre dentro do palácio. Dom Pedro não. Dom Pedro, desde a infância dele, ele vivia nas ruas, todo mundo conhecia Dom Pedro. Então, na viagem do Rio de Janeiro até São Paulo, em cada lugar que Dom Pedro parava, ele recebia um verdadeiro banquete. Você já foi na casa do seu tio, daquele parente bem distante, que quando você chega tem aquele monte de coisa para você comer? Isso já aconteceu com você? Que aí você tem que pegar um pouquinho de cada coisa para não mostrar que você é sem educação, para não mostrar desfeita. Então isso acontecia com Dom Pedro. Em cada lugar que ele parava era um verdadeiro banquete para ele. E ele tinha que comer um pouquinho de cada coisa para não fazer desfeita com as pessoas. E ele fez isso do Rio de Janeiro até São Paulo, vários dias parando em vários locais e comendo mais que tudo. A água naquele momento não era uma água de qualidade, né? A água era complicado, mas mesmo assim ele tinha que beber a água sem muitas coisas, sem ferver, sem nada. Ele estava em viagem e tinha que beber. Então vai colocando tudo isso aí na conta, ó, vai colocando aí na conta, tá colocando? Então, ó, foi isso aí. E ele foi passando de local em local, até que ele chega aqui em São Paulo, conversa com as pessoas, consegue acalmar tudo. Aí ele vai até São Vicente, na cidade de Santos, ali, que ainda era, toda a região ainda era conhecida como Santos. Ele desce a serra, né? Resolve a situação, aí retorna para São Paulo. A subida da serra não era fácil igual nós temos hoje, né? Não tinha a rodovia Anchieta, nem a rodovia dos imigrantes. Eu vou até tentar mostrar aqui para vocês como que era a estrada. Aqui era todos esses caminhozinhos, não? E eu não sei se vocês estão vendo aí. Eu espero que estejam vendo. Vocês estão vendo? Mostra aí, escreve aí no chat. Ah, tô vendo! Então, Dom Pedro teve que descer por esses caminhozinhos e depois subir por esses caminhozinhos. Então era algo assim complicado, né? Não era fácil. Aí, como é que se fazia isso, né? Para descer, até se conseguia descer com cavalos, mas para subir, o cavalo não aguenta, não tem fôlego para isso. Então, para subir, eles tiveram que vir montado no jumentinho. E Dom Pedro, quando chega lá em Santos, ele é cometido por uma dor de barriga muito grande, por uma diarreia muito grande. Então, na subida da serra,
segundo tem os relatos, ele teve que parar cerca de 8 vezes para fazer um cocôzinho. Então, olha a situação complicada de Dom Pedro, né? Então, todo lugar ele tinha que parar para fazer um cocôzinho. Quando ele termina de subir a serra, que ele chega próximo ao bairro do Ipiranga, ele novamente para fazer um cocôzinho, quando chega 2 mensageiros reais até ele, trazendo cartas da princesa Leopoldina e de José Bonifácio. E nessas cartas eles estavam explicando para Dom Pedro que Portugal vinha até aqui buscar Dom Pedro de qualquer jeito. Ia buscá-lo vivo ou morto. E nas cartas de Portugal aqui para o Brasil, falando que ele iria para Portugal vivo ou morto, ainda chamava ele de rapazinho, era igual se chamasse ele de criancinha, então chamava ele de rapazinho de carreira criminosa. Então ele fica muito, muito bravo, diz que ele amassa todos aqueles papéis com muita raiva e fala para todos que estão ali: a partir de hoje eu farei a independência do Brasil. Escreve aí: a partir de hoje o Brasil está independente de Portugal. Mas não foi fácil, né? Então os portugueses resistiram. Teve batalhas na Bahia, teve batalhas no Maranhão, teve batalhas no Piauí. Então, vários e vários locais tiveram batalhas em que o exército brasileiro teve que vencer. E isso acontece, né? O Brasil vai ser oficialmente independente mesmo em 1824, que aí sim tem um acordo entre Dom Pedro e as cortes portuguesas, e Dom Pedro paga uma indenização para Portugal. Os Estados Unidos vai reconhecer a independência do Brasil, a Inglaterra reconhece a independência do Brasil, e Dom Pedro ele vai ser aclamado como imperador do Brasil. E o que Dom Pedro faz com isso, né? Dom Pedro consegue manter a união total do Brasil neste tamanho todo, né? Então é assim que acontece a independência do Brasil. Eu não sei se vocês já ouviram o hino da independência. Já ouviram o hino da independência? É um hino que tem a composição direta de Dom Pedro, né? Dom Pedro ajuda a compor o hino. E no hino da independência do Brasil tem muito disso, né? De mostrar realmente como que é o sentimento ali, aquele sentimento mesmo de batalha, de guerra, de querer realmente fazer o Brasil livre. E uma coisa também que é interessante, antes da independência, antes dessas guerras da independência que duram cerca de 2 anos, os brasileiros, nós não nos chamávamos de brasileiros, nós nos chamávamos de brasilienses. Quem é que nos chamavam de brasileiros eram os portugueses. Então, se nós formos estudar algo linguístico no idioma português, na língua portuguesa, toda palavra que tem o sufixo terminado em eiro significa algo menosprezado, como lixeiro, faxineiro. Então nós nos chamávamos de brasilienses. E os portugueses, para nos menosprezar, nos chamávamos de brasileiros. Mas depois da guerra da independência, de tudo isso, aí como uma questão de orgulho mesmo, né? Aí nós falamos assim, ó, tá aqui, ó, os brasileiros que vocês menosprezam, nós vencemos. E vocês foram expulsos daqui. Aí nós passamos também a nos chamar de brasileiros, naquela questão de ser orgulhoso, mesmo menosprezado, os portugueses falando que nós éramos pessoas inferiores, nós mostramos que nós somos superiores e conseguimos vencê-los. Então, eu vou mostrar agora o hino da independência para vocês e repare na letra do hino da independência como tem bastante disto. Aquele compartilhamento que eu fiz das trilhas da Serra de Santos, deu para ver certinho? Deu?
Abre o microfone alguém aí e fala se sim ou não. Tem alguém aí do outro lado? Sim, professor, deu para ver direitinho. Ah, obrigado. Então vamos lá, no hino da independência. Pode cantar se quiser, tá? É muito, muito legal. Espera aí que eu vou compartilhar aqui. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Vamos lá, todo mundo. Onde vá, temor servil. Canta aí na sua casa. Ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Canta aí. Ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Então, meus queridos, vocês perceberam como a letra desse hino realmente é um hino assim de um hino militar mesmo, um hino de conseguir a liberdade, né? Então, esse hino teve a participação direta de Dom Pedro na sua composição, da princesa Leopoldina também. Então, foi isso um pouco da independência do Brasil. Na próxima aula, nós continuaremos. Na próxima aula síncrona, ainda vamos falar um pouco disso, sobre a primeira Constituição do Brasil. Por exemplo, vocês já foram na rua 25 de março fazer compra? A maioria já, né? Por que a rua 25 de março tem esse nome? Porque foi no dia 25 de março de 1824 que foi promulgada a primeira Constituição brasileira. Então, na próxima aula síncrona, nós falamos um pouco disso, e algo que eu acho bem legal também é falar da personalidade de Dom Pedro, né? Como que Dom Pedro agia, o que ele fazia. Hoje tem uma novela aí sendo reprisada a respeito de Dom Pedro. Será que tudo que fala ali é verdade? Será que a novela realmente expressa o que foi a realidade? Então, na próxima aula, nós discutimos um pouquinho disso. Alguém tem alguma pergunta? Pode abrir o microfone aí e fazer. Fique à vontade.
Pode ficar tranquilo. Meus queridos, e se no decorrer que você está estudando para avaliação bimestral aparecer dúvidas que você não entender, fique à vontade de me perguntar. Eu até prefiro que você, em vez de perguntar pelo Moodle, pergunte pelo WhatsApp, porque aí eu já vejo na hora. E se possível, eu já gravo um áudio ali para você dando a explicação. Então, se tiver alguma dúvida, não pense na questão, eu vou incomodar, estou com vergonha. Não pense assim. Mas eu acho que minha dúvida é tão bobinha. Não, não existe dúvida bobinha. Se você tiver dúvida, pergunte. Então, das 6 horas da manhã até as 10 horas da noite, estou totalmente à disposição para responder as suas dúvidas. Tá bom, meus queridos? Então, muito obrigado mesmo pela sua atenção, obrigado por esse tempo que você disponibilizou para me ouvir aqui um pouco. Obrigado mesmo. Espero que você tenha gostado, espero que tenha aprendido um pouquinho. E um grande beijo, um grande abraço. Obrigado pela sua paciência e pela sua atenção. E piririm e pororom. Um grande beijo, um grande abraço do tio Lu. E até a próxima aula. Tchau, meus queridos. Tchau mesmo.